hoje, meninas. Então, vamos lá. Vou mostrar uma imagem feia, tá? Pronto. Ó, vamos lá para a gente discutir o que está acontecendo aqui. É uma queimadura de tronco. O que dá para perceber? Que não foi provavelmente como é que chama? Por algo sólido. Parece que foi por água fervendo. Como que eu sei? Repara aqui, ó. Tá vendo que a pele parece que descolou assim? Sabe quando você tá no sol muito tempo? Aí ele queima uma pele assim, você vai e puxa aquela pelinha? Tá com... Quando você queima por água fervendo, essa é a impressão que dá. Fica desse jeito aí. Deixa eu ver, tem uma foto melhor sobre para mostrar um pouco melhor o que eu quero dizer. Hum, eu vou discutindo enquanto eu tô procurando, tá? Então, quando você queima por água quente, ele fica com esse aspecto um pouco de pele soltando. Achei. Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Tá vendo? Eu sei que é muito feio o que eu vou falar, mas parece mesmo quando você só enfia um pedaço de carne na água fervendo e, sabe, e tira por algum motivo, fica só bem vermelha. É isso. Então tá. Provavelmente foi por água fervendo e não foi pouca coisa, não. Ou óleo fervendo também. Mas vamos lá. Fato é, essa pele começa a ficar dura. E quando eu falo que ela começa a ficar dura, é que se você olhar aqui, ó, nesse pedacinho aqui no meio, ainda tá, essa pele tá viva, tá? Mas já dá a impressão que essa pele tá rígida, que ela tá dura. Não dá a impressão que se você colocar a mão, ela não é macia, ela não é fofinha? Então você precisa fazer esses cortes para permitir que o tórax expanda. Porque senão ele vai inflamar e o tórax, a pele não vai deixar o tórax inflamar. Esse é o desbridamento, tá? Ó. Então, o desbridamento é você cortar e tirar o que tá de sujeira aí. Por exemplo, imagina que se tivesse uma parte aqui, ó, um pedaço grudado de carne carbonizada. Carbonizada mesmo, tá? Tipo virou carvão. O desbridamento seria você retirar isso. Por quê? Porque enquanto tiver aquela âncora no seu corpo, o seu corpo vai estar ocupado tentando tirar aquela âncora dali, em vez de se preocupar com o que deveria se preocupar. Então eles retiram, deixa a cicatriz limpa, porque esse negócio necrosado aí vai gerar infecção, vai dar um monte de dor de cabeça, então você tira tudo, facilita o trabalho para o corpo e o corpo vai conseguir se livrar logo desse negócio que pode atrapalhar ele. Isso é o desbridamento. Você vai lá e corta a pele que está morta, que está necrosada, que está, enfim, carbonizada. O que sobra aí são pequenos pedacinhos de pele morta, ou machucada, ou carbonizada, ou o que for. Só que imagina agora que, tá bom, se passou um tempinho, começou a cicatrizar, tá melhorando, mas aí conforme vai evoluindo a melhora do paciente, você começa a perceber vários pontinhos assim. E principalmente nas bordas dessa pele, você começa a perceber que ela está começando a ficar necrosadinha assim também. Dependendo do nível que for, às vezes compensa você colocar um medicamento para destruir essas pelinhas que estão mortas, porque acaba sendo tantos pontinhos pequenininhos e não compensa você passar com bisturi catando, sabe? E é muito agressivo. Então é só você colocar um pedacinho, um medicamento para tirar. Fran, me corrija se eu estiver falando besteira, mas a papaina é um dos principais. E aí você vai tirando e vai destruindo esses pedacinhos que estão um pouquinho mais mortos mesmo. Porque não compensa você ficar fazendo assim. Ah, e por que não usa logo desde o início? Porque se você jogar a papaina no início, vai ter uma placona lá enorme. E não é o desbridamento químico que vai tirar essa placona. Vai, mas vai demorar muito. E o paciente precisa disso para ontem. Então, pequenos pedacinhos, dá. Agora, pedaços grandões, não. Vai ter que tirar na faquinha mesmo, tá bom? Professor, Oi. aí no caso dessa pessoa que Uhum. está todo esse tecido exposto aí, se eu Uhum. colocar a papaina aí,
Por exemplo, digamos que eu vá colocar uma papaina 10%. Uhum. Ela não seria pior para esse paciente? Eu vou mostrar para vocês. Não, nesse caso, ainda não. Aliás, perdão, Fran. Nesse caso, agora, sim. Mas já no próximo momento, não. Vai começar a ser indicado mesmo. Eu vou mostrar uma foto da internet, mas só para vocês entenderem do nível que eu tô falando, tá? Essa placa marrom preta aqui, dá para perceber que não importa o que eu faça. Essa pele já morreu faz tempo. Não tenho o que fazer. O melhor que eu posso fazer realmente é tirar isso daí. Se eu não tirar isso daí, o corpo vai tirar. Só que isso vai, imagina, isso é uma tampa de pele morta. Isso vai começar a estragar, vai começar a cheirar mal, vai começar a juntar bactéria, vai começar, imagina, horrível. Tira, joga fora, deixa só o tecido bonito ali. Tecido vivo, é isso que eu quero dizer, tá? Então, Fran, a papai ainda nessa fase inicial, sim, porque ela vai atrapalhar um pouquinho na cicatrização. Mas numa fase já que já está evoluindo, que já está um pouco mais maduro, que esse tecido não está mais tão exposto assim, aí sim, aí compensa usar papaina. Mas Ô, isso também faz professor, uns 10 anos, viu, Fran, que eu tive experiência com queimados. Eu não sei te dizer o quanto isso que eu estou falando está atualizado. Faz tempo que eu não tenho uma experiência tão boa assim com queimados. Mas o último queimado que eu tive, nós usamos. E era uma queimadura grande, com óleo fervendo. Oi, Thali, perdão. professor, o enxerto ele é feito em qualquer parte que esteja precisando do corpo ou não? Qualquer parte que está precisando, depende de como está precisando. Então, por exemplo, se você queimar o tronco, a gente pode usar a pele da sua coxa para tampar o buraco daqui. Ou às vezes não, depende do nível que o pessoal da cirurgia plástica optar, porque às vezes, se você fizer um procedimento desse, você não vai ajudar em nada. Às vezes compensa você só proteger, que aí o corpo vai se recuperando sozinho. Mas pensando numa lesão que tem indicação de enxertia, eles tiram, normalmente a área de interna de coxa ou das costas, para colocar ali. A doação é feita uma fita assim bem fininha de pele, bem transparente quase. Aí ela é trituradinha assim, ela abre, e aí você coloca, vira quase como se fosse uma rede daquelas de gato, sabe? De pele. E aí uma pele vai cicatrizando e vai abrindo, como se fosse jogar uma rede que vai se abrindo aos poucos para tampar o buraco, sabe? Ah, entendi. Obrigada. Ô, professor, Ah, oi, pode falar. por exemplo, essa questão aí, ele pode evoluir sim com a necrose, né? Mas aí, Pode. digamos que Hum, protege ali, se proteger as bordas da ferida, você manter ela ali úmida, o leito ali em si, né? Cuidar dele. Ele pode desinchar e pode reintegrar, não pode? pode, Dependendo do Fran. cuidado que você. Pode sim, pode. Mas por mais que ele, por mais que ele, assim, por mais que dê tudo certo, fique muito bem, o que eu quero muito nesse momento é que o tecido de fibrose, de fibrina, tampe buraco. E eu vou começar a falar das complicações da queimadura agora, tá? Porque assim, tudo bem, pessoal? Com as fotinhas? Vou tirar ela só para explicar o negocinho, tá? Ó, vou fazer um moreninho aqui, ó. Pronto, tá? Essa é uma pele. Aí você vai ter. Opa, a pele é moreninha. Vou colocar uma camada de gordurinha. Vou colocar vou colocar o meu músculo já. Meu músculo é bonitinho, fortinho. E aí, beleza. Tá? Tudo bem, meninas? Deixa eu Sim. fazer um quadrado aqui só Sim. para pintar melhor. Vocês vão entender o que eu vou fazer essa arte aqui. Tá, imagina aqui que é o corpinho, a pele e o músculo. Ô, professor, uma Se pergunta. manda. Que nem se o paciente queimado e ele Hum, tiver diabetes, e aí que vai lascar tudo. É lógico que ele vai ter. Vamos lá, ó. Eu vou te mostrar o que que vai acontecer. Vamos colocar no nível bem simples, bem bobinho mesmo,
tá? Você foi lá e machucou. Queimou aqui, ó. Queimou o dedinho porque você esqueceu que a panela estava quente. Você queimou essa pele aqui. Ou então pior, você foi tomar banho de sol. É queimadura aquilo ali, pessoal. É de um primeiro grau, às vezes até de segundo. A queimadura do sol, ela vai matar essas células aqui. E depois de um tempinho, vai começar a juntar uma parte grande, uma parte maior. E de repente, quando você vai ver, você já tem um vermelhão assim, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma foto legal aqui. Queimadura de sol, você fica vermelho, você fica daquele jeito, é queimadura. Não fica achando que é, ai, que bonita, é só a cor. Não, é seu corpo inflamado porque você carbonizou uma parte dele bem superficial. Tipo isso aqui, ó. É queimadura, não muda nada. Se eu jogar água fervendo num certo grau, vai ficar igualzinho e vai arder tanto quanto. Beleza. Então tá. Isso daqui tá machucadinho. O que que o corpo vai fazer? Ele vai inflamar para tentar recuperar. Inflamação significa o quê? Que os vasinhos que estão aqui na pele, eles vão abrir, vão dilatar, e aí vai trazer mais sangue aqui para a região, pá. Vai cicatrizar, vai ficar um vermelho na região. O corpo vai começar a destruir aquelas células que estão mortas já, vai reproduzir as que estão boas e começa a tampar o buraquinho. Beleza, queimadura de primeiro grau, sai só a camada da pele que machucou. Então, no máximo, em 3 semanas, você tem uma pele 100% nova. No máximo, acabou. Segundo grau. Segundo grau, você já vai ter uma queimadura mais para dentro. Então, já vai pegar a epiderme e uma parte ali da derme. A derme é onde tem a matriz da célula. É onde ela já vai começar a se reproduzir ali. Pele é só camada de tecido morto. É só célula morta. Na epiderme, não. Na epiderme, aliás, na hipo... tem muito derme na minha cabeça agora. Na derme, já tem células jovens, elas já estão se reproduzindo, o negócio já está acontecendo uma atividade ali. Se você machucar ali, você vai destruir células que estão se reproduzindo. Então não é garantia que as células vão se reproduzir exatamente, perfeitamente uma igual a outra, porque você machucou algumas. Às vezes sim, às vezes vida que segue normal. Mas fato é, você abriu um buraco aqui, abriu, porque as células daqui estão tudo mortas, o seu corpo vai tentar recuperar isso daí. Como? Ele vai trazer sangue lá de baixo, do músculo, dos capilares, e vai tentar recuperar isso. Mas quando ele começar a tentar recuperar, gente, eu sei que essa viagem tá muito boba até nesse nível, mas você vai ver como isso aqui vai escalonar para Sara já já. O seu corpo vai colocar fibrina. Olha que bonita a fibrina aqui tampando o buraco. Aí vai fazer uma casquinha, cheio de plaquetas, cheio de fibrina, vai tampando o buraco, as células vão se reproduzindo, a camadinha ali da casquinha vai saindo, você vai, cutuca, tira a casquinha, vai ficar só uma camada de fibrina, e logo logo tampa o buraquinho. Na pior das hipóteses, você vai ficar com uma marquinha ali onde queimou. Qualquer marca que você tiver cicatriz agora é só um monte de fibrina e de fibrose. Vamos lembrar uma coisinha. Fibrina, fibrose é só um tapa-buraco. Ela só é um tecido que faz isso aqui e ela não tem uma função. Ela não é elástica, ela não produz proteína, ela não produz pelo, ela não produz suor, ela não é uma pele. Pele produz tudo isso. Produz sebo para deixar sua pele gostosinha de pegar. Agora, a fibrina não. Fibrina é tampar buraco. Tá? Guarda essa informação. Fibrina é para tampar buraco. Beleza? Então tá. Quando você cortou, precisou ativar plaquetas, que precisaram tampar o buraquinho ali para não sangrar até a morte. Beleza, tampou o buraquinho, vida que seguiu. O que a gente vai fazer agora é queimar de terceiro grau. Aí vai acontecer uma situação. Primeiro que você vai lesionar lá para baixo. Segundo, que não vai ser só lá para baixo, porque se você queimou de terceiro grau, não é porque você tocou no alfinete que estava fervendo e ele foi entrando. Não, você queimou uma área grande, provavelmente. Ninguém queima de terceiro grau, sei lá, numa vela. Você vai queimar de terceiro grau para valer. Então, normalmente já não é uma área pequenininha, é uma área meio grande, tá? Vamos fazer de conta que foi uma área pequenininha. Faz de conta que foi uma área pequenininha. Beleza.
Isso daqui vai ficar cheio de tecidos mortos. Um monte de célula morta. O que é indicado é que seja retirado isso daqui, como a gente discutiu aquela hora, porque afinal de contas o seu corpo vai fazer isso. Isso aqui é célula morta, isso aqui já morreu. E eu não estou falando de carbonizar, não precisa ficar necessariamente preto agora. Mas vai ficar bem escuro, fica feio de ver. Você vai perceber que aquilo ali já não está mais vivo, não. Aí vai lá e é feito a retirada desse tecido. O que sobrou desse tecido, o corpo vai tentar, vai fagocitar, vai destruir, vai começar a comer isso daí. E depois de um tempo você vai ficar com, não vai ficar com esse buraco, porque, quer dizer, enquanto a cirurgia foi feita, você vai ficar com um buraco ali sim. Mas o fato é que conforme o seu corpo for se recuperando, ele vai começar a preencher esse buraco com fibrina, como eu falei para vocês, cascona de ferida, cicatriz para o resto da vida, uma história para contar. Beleza. Isso aconteceu numa queimadura pequena, aliás, pequena, de terceiro grau. Mesma coisa, tá bom? Só que agora eu vou mudar um pouquinho essa perspectiva. Se eu queimar meu braço, eu vou inflamar o meu braço. Se eu queimar minha perna, eu vou inflamar a minha perna. Só que imagina nesse quadro que eu tô inflamando, sei lá, os meus dois braços, as minhas duas pernas, 50% do meu corpo. Entende que é muita coisa inflamada? E é difícil para o corpo falar assim, inflama o braço, não inflama o direito. Inflama a ponta do pé esquerdo, não inflama do direito. Inflama a coxa do direito, não inflama as costas. Não. Vai chegar num ponto onde o corpo pode perder o controle da inflamação. Então, o corpo inteiro vai inflamar para tentar recuperar essa lesão. Um grande queimado é isso que acontece. O corpo dele inteiro vai inflamar. O que tem na inflamação? Vocês lembram? Dor, rubor, calor. E o último, edema. Edema. Tá? Então, o seu corpo inteiro vai edemaciar. Como que o corpo edemacia? Para fazer o edema, para fazer dor, rubor, calor, edema, o seu capilarzinho que está aqui embaixo, eu vou fazer o capilarzinho bonito aqui. Pera aí. Pronto. Vermelho, sangue vivo é capilarzinho, lógico. Aí, ele vai abrir essas portas aqui, ó. Ele vai abrir um monte de paredes para tentar levar mais sangue para a região. Isso acontece na pontinha do seu dedo, quando você queima, isso acontece no joelho, quando você rala, isso acontece onde machuca. Só que imagina que nessa situação, onde vai acontecer isso no corpo inteiro. Todas as artérias do seu corpo vão abrir para tentar recuperar mais rápido o seu corpo inteiro. Às vezes é sim o seu corpo inteiro que está queimado, mas às vezes não. Às vezes é só metade. Às vezes é só, sei lá, os dois braços, ou alguma coisa nesse sentido. Todas as artérias vão abrir para inflamar. Todas. Como que vai ficar a pressão arterial desse paciente? Alta. Por que alta? Pensa, vamos fazer a seguinte comparação. Pega uma mangueira e enche a mangueira de furinhos. Vai sair água por todos os furinhos. Como que vai ficar a pressão de água dessa mangueira? Consegue Baixa. entender? Baixa é apelido, ela vai lá para baixo, vai despencar. A pressão arterial vai despencar. Tem outro problema. Vamos fazer de conta que essa queimadura realmente foi bem grande. Pegou essa parte aqui todinha, ó. Pum, queimou. Ah, tá feio. Deixa eu fazer bonitinho então a borda de queimadura. Tá? Queimou isso aqui tudo. Tá tudo machucado, tudo queimado. Lembra que a função da pele é manter o que está fora, fora, e o que está dentro, dentro? O que vai acontecer com esse sangue que agora está inflamado para tentar recuperar essa lesão?
Não tem nada que impeça esse sangue de, opa, vou para fora. Imagina, não tem nada impedindo ele. Pacientes queimados, depois de um tempo, a ferida começa a minar muita água e começa a vazar sangue. Então vamos lá, a gente tem um tecido agora grande, o seu corpo inteiro está inflamado, puxando sua pressão para baixo. Pela ferida em si, você está perdendo água e sangue também. Dá para imaginar que esse paciente pode ter um choque hemorrágico ou hipovolêmico a qualquer momento? A pressão dele está cá embaixo, tá caindo cada vez mais, está perdendo líquido pra caramba. Pegou a ideia? O que mata esses pacientes que sobrevivem a um acidente desse, normalmente, é o que vem nos momentos depois. Os primeiros 3 dias, o corpo vai inflamar muito para tentar recuperar essa lesão o mais rápido possível. Significa que nos primeiros 3 Professor, dias, principalmente, começa a sair muita água, muita. Pode falar, Esther. mas isso de vazar muito sangue e água, é porque tenta mandar bastante sangue para a região para tentar cicatrizar? Isso aí. Então o corpo vai tentar mandar sangue para cá para tentar recuperar. Só que não tem nada que impeça esse sangue que está dentro do meu capilarzinho aqui, bonitinho. Ele deveria vir para a região e estimular, trazer mais sangue, mais nutrientes para as células que estão ali, para elas começarem a se reproduzir. Beleza. Só que nesse caso, não tem uma barreira. Não tem um fica quieto aí. Se alguém aqui já se cortou ao ponto de fazer uma bolha, se queimou ao ponto de fazer uma bolha, ou algum ferimento, algum ralado, que já teve uma feridinha que ficou saindo água, uma bolinha de água, e aí você aperta, sai água, depois você aperta de novo, sai água de novo. Sai água porque essas bolhas de água, elas estão tendo comunicação com os capilares. E não é bem água, é exudato. É a água que está dentro do seu plasma, que sai assim, bem. É ultrafiltrada, tá? Aí ela vai saindo e começa a se acumular. Como a sua pele está cicatrizando, como não tem células, não tem canais, não tem sistema linfático, começa a se acumular, acumular, acumular e faz aquela bolinha. Vamos desmistificar umas ideias já nisso. Pessoal, dá para passar açúcar café, açúcar, o que mais? Pasta de dente em queimado? Não. Não. Só piora a situação. E, mano, você tá sem a Vai ter que limpar depois. pele. Você tá jogando café dentro do seu músculo. Você acha que vai dar bom isso daí? Café, café. Tem algumas ideias aí que fazem sentido, tá? Café tem cafeína. Duh. Cafeína é vasoconstritor. Vasoconstritor faz parar de sangrar. Então, se você colocar café numa ferida, vai parar de sangrar? Vai. Só que também vai trazer um monte de café para sua ferida. O seu corpo vai ter que combater a lesão que machucou, vai ter que combater ali todas as bactérias e agora vai ter que tirar o café que você jogou ali. Então não ponha o café. Pasta de dente tem menta, refresca. Menta é bom, refrescar é bom. Só que tá aberto, você tá colocando pasta de dente dentro do seu sangue. Não faz sentido nenhum isso. Agora vem um negócio legal. E eu sei que tem muita gente que vai falar sério. Açúcar funciona. Dependendo do grau e dependendo dos recursos que você tiver, você pode sim pensar em usar açúcar. Sabe por quê? Porque açúcar tem glicose, vai trazer nutrientes. É meio esquisito. E a própria presença do pozinho ali vai fazer parar de sangrar. Mas, gente, pelo amor de Deus, se você tem qualquer coisa e açúcar, ponha qualquer coisa. Se você não tem nada e açúcar, não ponha nada. Mas está sangrando pra caramba, só tem açúcar, você pode colocar o açúcar numa ferida dessa. Mas não no queimado. Garanto que não, tá bom? Queimado, não põe nada. O que você pode fazer? Lavar a ferida, se foi causada por água fervendo, por
alguma coisa, uma panela, uma faca, um ferro de passar roupa, alguma coisa que você sabe que não é químico, põe água, lava com água e tudo. Se foi uma queimadura química, alguns ácidos podem piorar quando você jogar água. Então, de verdade, eu não vou te dar uma resposta muito fácil, muito rápida, porque eu também não sei quais ácidos, quais não pode, quais podem. Por via das dúvidas, se protege quando for mexer com alguma coisa assim, tá? Mas a ideia é, colocou, queimou, machucou, lava, limpa, protege. Ah, se for ácido, não sabe se pode pôr água, não, põe um pano por cima, vai enxugar esse ácido, tá tudo bem, e vai para o hospital. Porque lá eles sabem quais medicamentos, quais não podem, quais podem, e vão saber limpar melhor essa ferida, tá? E garanto que não vai ser com água normalmente. A água reage com ácido. Professor, Oi, e o carvão ativado, ele teria efeito nesse caso dele ter uma queimadura de terceiro grau, que digamos assim, tá tendo esse extravasamento de sangue. O carvão ativado poderia conter o sangramento, já que isso poderia ser uma causa de morte por choque hipovolêmico? você poderia pensar no carvão ativado, mas a ideia é que só o carvão ativado em si também não. Pensando em choque hipovolêmico, esse tipo de paciente, eles perdem 5, 6 litros de água num dia. Só evaporando, tá? Só evaporando. Então, são pacientes que você precisa entrar muito volume. Outra coisinha. Ah, o carvão aditivado. O carvão é uma substância que não deixa as bactérias se proliferarem, o que pode ajudar na cicatrização. Dependendo da. Mas só jogar o carvão assim não vai resolver. Normalmente é colocado em plaquinhas ou em coisinhas, em barreiras físicas mesmo, sabe? Para fazer realmente um murinho antibactéria. Agora, deixa eu Mas mostrar mais uma poderia, coisa. eu, Não entendi, Fran, perdão. no queimado, a gente pode fazer uma cobertura? Num A primeiro primária ou a secundária? momento, num primeiro momento, eu acredito que não, mas depois, sim. No primeiro momento, eu acredito que não, exatamente por conta disso. Você não quer fazer barreiras, por enquanto você quer deixar o negócio respirar um pouquinho. Outra coisa, a gente não vai querer mexer naquilo, a gente não vai querer ficar colocando muitas coisas, e pensando numa queimadura local, profunda, talvez sim. Eu não tenho uma resposta muito certa, não, Fran, sobre o carvão aditivado. Agora, pensando numa coisa mais global, não. Até porque normalmente uma queimadura dessa não é tão profunda, ela só é extensa. Profunda que eu quero dizer é ao ponto de fazer um buraquinho, sabe? Puxar alguma coisa do carvão aditivado. Normalmente o carvão aditivado, acho que eu tenho uma foto dele aqui. O carvão aditivado, ele é como se fosse uma bolsinha, assim. E ele é carvão mesmo, tá, gente? Só que ele é preparado, ele é estéril, tudo bonitinho. E ele não deixa as bactérias proliferarem ali naquela região. Eu acho que eu tenho uma foto dele, eu já mostro para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Outra coisa, quanto mais mucosas a gente tem, mais ele vai inflamar. Porque quanto mais mucosa você tem, mais sangue está passando aqui naquela região. Então, lábios, rosto, pálpebra, tudo isso, genitária, vai ficar muito edemaciada. Muito, muito, muito. Porque tem muito sangue chegando naquela região. Eu acho que eu tenho aqui a foto do carvão. Já mostro, tá? Tá dando para entender, meninas? Professor, Sim. Pode falar. desculpa Pessoal, eu não tô vendo perguntando, vocês, mas tá? Então, se quiserem, pode me interromper a hora que for. Tem essa não. então, mas pensando nisso daí que o senhor falou, em fundo de volume, né? Esse líquido que está saindo é apenas a parte líquida do sangue ou é o plasma? Porque é o É a seguinte, se parte você vai líquida do aplicar. sangue. Ah, tá. Porque se você ficar infundindo volume no paciente, né? E não pensar em, digamos, que recuperar esse sangue em si, né? Digamos assim, uma transfusão ou algo parecido assim. Não seria você só ralear o sangue e ainda acabar prejudicando o paciente? Uhum.
ele precisa também receber concentrado de sangue, viu, Fran? O que a Fran falou é que, tipo, se você ficar entrando volume, 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 você não tá deixando o sangue aguado, o que tá certo, Fran. Tá certo, sim. Não é sangue, é água. E a água não transporta oxigênio, então não é a mesma coisa, não. Meninas, isso aqui é uma lesão por pressão, não é a mesma coisa, mas é para vocês entenderem que não é porque tá queimado e necrosado que necessariamente está aberto, que você vai ver o buraco, que você vai ver o osso lá dentro, não. Isso é uma lesão por pressão, não é a mesma coisa, de jeito nenhum, mas isso é uma necrose. Eu não consigo dizer o quanto isso daí está profundo. Numa queimadura, é a mesma coisa. Eu não consigo dizer o quanto uma queimadura está profunda ou não, simplesmente olhando para ela. Hum... Nossa, tem umas coisinhas bem feias aqui, meninas. Eu não vou mostrar coisas tão assustadoras assim, não, que eu acho que nem precisa. Só para vocês entenderem a ideia mesmo, tá? E quando queima ao ponto de carbonizar, a gente pode sim pensar numa amputação. A gente vai tentar salvar, a gente vai tentar manter as pernas e o que for que tenha queimado, só que a gente vai priorizar a vida. Deixa eu contar uma história para vocês, que foi o meu primeiro paciente queimado na vida. Esse paciente, se cutucar um pouquinho, eu vou lembrar até o nome dele. Lembrei. É, eu falo depois, tá? Mas é que traumatizou mesmo. Eu tinha a foto dele, do lado dele, sentado, mas meu computador quebrou e foi na época que a gente não fazia backup, porque a gente achava que essas coisas não quebravam. E aí eu perdi. Eu fiquei muito pé da vida, mas eu perdi. Ele era um paciente de 20 e poucos anos, ele tinha acabado. Eu fiz plantão no final de semana, tipo sábado e domingo, e ele chegou pra gente do sábado para domingo, quando ele, no finalzinho do sábado, tinha se acidentado. O aniversário dele tinha sido na sexta. Ó, como eu consigo contar a história bem do cara, porque eu lembro que foi bem traumático. E ele chegou pra gente. Eu não lembro quantos anos ele tinha feito, mas era 20 e poucos. Não era muita coisa, não. E imagina que ele tinha um menino, um rapaz, novo, tá? Não era muito gordo. Na verdade, ele era magro, normal. Sabe? Uma pancinha, mas saudável. É isso que eu quero dizer. E ele tinha. É bizarro. O que que aconteceu? Ele estava numa moto e ele foi fazer a curva. A moto dele perdeu o controle e entrou embaixo de um caminhão. Mas ele não, o caminhão parou, não foi nada demais. Só a moto que caiu e machucou ele. E aí a moto explodiu. Só que a moto ficou presa em cima dele. Então a moto começou a pegar fogo, mas com ele embaixo. E queimou da cintura para baixo. Queimou o ponto de carbonizar do joelho para baixo. Queimou feio até a cintura. E um pouco os braços, porque ele tentou tirar, ele acabou se queimando, enfim. Mas queimou bem pouco. Aqui uns ralados por conta dele, pelo fato dele ter caído, e essas coisinhas um pouco mais simples. Gente, eu juro pra vocês, sabe, feliz, sorrindo e tranquilo quanto a isso. Ele tinha uma tatuagem na altura da cintura. E ele me traumatizou exatamente por isso, porque a tatuagem na cintura dele era chamas. E eu juro por Deus, ele queimou exatamente na altura das chamas. É bizarro. Eu lembro que a tatuagem na altura do umbigo fazia assim, ó. E ele fez essas chamas assim ao redor da cintura. Mas essa daqui do umbigo, o umbiguinho dele ficava tipo aqui, ó. Aqui para baixo ele queimou. Não ficou exatamente na linha, tá? Mas ele queimou da cintura para baixo. E ele carbonizou assim, do joelho para baixo. De imediato, como ele era um rapaz novo, o pessoal tentou salvar a perna dele, fizeram um desbridamento.
Importante lembrar, esses pacientes ficam bem sedados, eles não podem sentir dor e vai doer pra caramba, então eles ficam bem sedadinhos para não doer mesmo, enfim, para não incomodar, para não sofrer, né? E beleza, vida que seguiu. Ele passou um tempo, foi tracostomizado, passou mais um tempo, ele começou a ser acordado, e nesse intervalo o pessoal tentou salvar a perna. Fizeram ali a fasciotomia, abriram, deixaram aquela perna ali respirar um pouquinho, mas estava necrosado. Então, de vez em sempre, ele voltava para o centro cirúrgico para fazer a limpeza da cirurgia, para ir tirando o tecido morto e tal. Só que ele era, como eu te falei, ele era uma pessoa normal. Passou um tempinho, ele já começa a atrofiar a musculatura, já começou a perder massa e tudo mais. Vale lembrar que se você já teve um curativo que ficou meio fechado muito tempo, e na hora que você tira ele tem um cheiro ruim, imagina um paciente que está com, por exemplo, as pernas inteiras queimadas. É um banho feito com todo o aparato estéreo. É um banho quase que uma cirurgia, sabe? A equipe inteira, sala fechada, todo mundo com proteção, tudo com avental estéreo, para limpar aquela região só com água mesmo, e água estéreo. Então tem que deixar bem limpinho, porque qualquer coisinha ali vai dar ruim. Então, todo dia era feito esse procedimento de trocar curativo, colocar curativo, iam desbridando, iam fazendo todo aquele trabalho ali de formiguinha e tirando. Ele foi acordando, ele foi melhorando, só que a perna dele estava muito feia, muito, muito, muito feia. E parte da equipe queria amputar as pernas dele. A outra parte da equipe falou: não, mas ele é novo, sabe? E dá dó mesmo. Ele tinha uns 24 anos, então, pô, você vai arrancar as duas pernas de um cara de 24 anos? E ele estava melhorando. Só que as pernas continuavam sendo aquela âncora nele. Ele foi evoluindo, foi piorando, piorando, piorando. E o que dá dó é que um paciente que a gente já estava colocando sentado, ele ficava com os curativos, ele ficava protegido. Tinha uma foto minha com ele do lado, assim, sentado, e ele fazendo joinha, assim. E, enfim, ele foi piorando e ele foi a óbito. Antes disso, o pessoal tentou amputar as pernas, mas aí já era meio tarde. O que que acontece? Quando você tem um membro desse que está machucado, que está inflamado, que está infectado, que está virando uma âncora para você, o seu corpo está gastando muita energia para tentar tirar aquilo ali dali. Para tentar recuperar, para tentar trazer de volta, ou às vezes para tentar jogar fora logo. Chegou num ponto onde já estava com as duas pernas desse jeito, sabe? Então, lógico, se no começo eu tivesse amputado as duas pernas, talvez ele tivesse sobrevivido, mas enfim, umas respostas que a gente nunca vai ter. Mas quero que vocês entendam que é uma âncora. A gente precisa tirar essa pele que está morta. A gente precisa tirar isso daí que não está mais funcionando. Porque isso vai consumindo energia, vai consumindo peso, imagina, uma infecção pra caramba. Tudo bem, pessoal, Ô, até aqui? professor, Oi, Sté, mas pode e falar. quando retira as pernas? Hum, O corpo também não gastaria energia para aquele local? Para tentar Então, cicatrizar aquilo? não porque você tirou. O que o seu corpo vai tentar recuperar? Imagina, esse braço aqui tá todo queimado, todo podre. Se eu arrancar aqui, o meu corpo vai inflamar só aqui. Não existe mais esse monte de coisas aqui para ele tentar resolver. E é uma porta de infecção. Porque se você tá sem a pele, o que tá fora tá Só vai entrando. cicatrizar o coto, né? Não vai ter o que querer É, regenerar. não vai tentar crescer uma perna. Você vai só regenerar o cotinho, o toquinho. Então é um pouco mais fácil do corpo lidar com essa situação. É você ajudar o corpo, né? Exatamente. Eu achei olha, é gráfico, não é foto real, tá? Mas tá bem bonitinha essa foto aqui. Pera aí. Ah, não vou conseguir. Por quê? Pera aí, meninas. Eu vou fazer uma arte nova. Ô, professor, Aqui. Oi. lá no Pimentas, a gente Hum. usava sulfatiazida de prata. É uma Isso, eu tava para pomada falar esse nome tantas vezes. Gente, é muito bom, né? que a gente passava com rayon em todo o corpo queimado, né? Dos pés à cabeça. Passei lá
no Hospital das Clínicas, eles também usavam esse daí. Foi meu Isso. primeiro paciente, por isso que eu gostei da UTI, porque foi meu primeiro paciente da área da enfermagem que eu peguei queimados. Você trabalhou, ô Thelma, você foi ali na unidade de queimados do HC? Foi, quando eu comecei a fazer enfermagem, eu não estava conseguindo trabalhar. E aí me falaram que tinha como fazer como voluntário. Aí a minha sorte é que a supervisora era da clínica e da UTI de queimados. Aí ela falou assim, Thelma, você vai ficar aqui 6 meses só na clínica? Então vamos para a UTI. Chorei horrores. Mas Eu depois acho foi que aí é que eu no comecei a 7º gostar da andar, não é? UTI. Isso mesmo. São 4 Foi lá no Hospital da leitos. Clínica. O do fundo, do lado E lá é punk, esquerdo, viu? é onde ficou esse paciente. Gente, eu lembro de tudo. Eu lembro de onde ficava, da mão dele. Eu lembro de... Traumatizou mesmo a história dele. O meu também. Ô, professor, até que é uma boa ideia para fazer um TCC, não é não? Pra caramba! De queimados? Pra caramba. Pessoal da Físio, o que vocês acham? Dá pra mexer um paciente desse? Tipo, consegue pensar na reabilitação de um paciente desse? Olha a ideia pra TCC. O que vocês acham? Eu acho que é muito. É uma evolução. Vamos dizer assim, para cuidar é bem longo, né? Porque tem a maior parte deles, eles são entubados, né? A maior parte deles é. Aí, Perdão, pode falar. porque acho que mais para recuperar o pulmão, né, professor? É mais para recuperar o pulmão e pensando que quando queima, acaba queimando por dentro. E eu já vou puxar esse último ganchinho aí, que é o da Sara. Mas antes disso, o que vocês acham? Pensa no paciente queimadão, tá? Queimou o corpo inteiro, 80%, não importa o motivo. Ele tá lá todo enfaixado, tá? Parece uma múmia. Todo cheio de faixa, porque onde queimou tem que proteger, para não entrar sujeira e tudo mais. O que vocês acham? Dá para fazer físio nesse paciente? Motora, que eu quero dizer, pensando em reabilitação física. Eu acho que é bem delicado, né, a situação, porque É. a pele, músculo, tá tudo afetado ali, além, como você falou, tá enfaixado. Uhum. Eu imagino que, não sei, professor, meio complicado. Acho que eu iria fazer em regiões que não foram tão afetadas, sei lá, que tá menos grave, vai. Alguém discorda, concorda? Ou só não quer Eu falar acho que nada? daria para Professor. fazer algumas coisas. Porque movimentar, acho que não daria, porque estaria enfaixado. Mas eu acho que, tipo assim, elevar as pernas, Boa. Tá tipo, enfaixado, mas não tá abrir as engessado, tá? pernas. Dá para mexer. Se você quiser, dá para mexer. Isso. Levantaria as pernas, abriria as pernas, algo desse tipo, sim. Mas movimentar completamente, dependendo que nem a Thali falou, acho que não também, porque estaria afetada a articulação, musculatura, mas algumas coisas daria sim para fazer. É aí. Eu acho que Professor, no. Eu acho que, desculpa. vai Eu acho que no meu Se caso. você pensar, assim, a úlcera, será que Ilo, falhou um monte. Consegue repetir, por favor? eu falei assim, imagina um cara que está deitado tanto tempo, ele pode ter uma úlcera. Agora um cara queimado com uma úlcera de pressão, imagina, você tem que movimentar ele também. Sim, com certeza. Posso trazer um componente para vocês pensarem? Eu posso Lembra acrescentar da. que eu não mexeria nele, professor, por enquanto não. Eu pensaria mais na parte respiratória. Pode ser. Mas Porque eu no vou te caso, assim, falar. ele tá com Pode muita não, vai lá. dor. Então, o fato de você tocar Sim. nele, ele já tá com dor. Boa, Não vai dar meninas. pra Não fazer esqueça a motora dor. nele. Dói. Ela tá queimado, dói pra Muito. caramba. É Mas ele morfina estaria atrás de sedado, não morfina. é? Ele tá sedado. Se tivesse Não, dado, assim, sim. a parte de decúbito, acho que sim, né? A parte de trocar de decúbito, tentar mexer um pouco essa parte de
para evitar algumas úlceras de pressão, beleza, mas assim, a fisiomotora, acho que dependendo da região, só é igual a Esté falou, tipo, fazer algum movimento leve de elevar passivamente, né, assim, mas nada de movimento mesmo, assim, articular e tal, e nas regiões mais afetadas, mais graves, eu imagino isso. Alguém discorda? Professor, mas se Pode eu falar, Fran. movimentar ele, já que ele está gastando bastante energia para se curar ali, né? É um bom. Compensaria eu mexer no paciente, entende? Fazer a mudança de decúbito, sim, claro, com certeza, vai evitar várias lesões dos pacientes, né? E quando ele Mas a queima questão de as costas, por exemplo? E aí? Desce também, tá? Teria que estar de Aquele lado. É igual aquele paciente que você mostrou a foto, ele tava de lado, né? Ele Sim. tava a parte das costas e o abdômen, assim, meio. Tava Mas, professor, que nem você mexendo ou não mexendo, ele vai ter gasto do mesmo jeito, energético. Vai. Mas se você tá mexendo, ele vai gastar um pouco mais com você, concorda? Sim. Só que vai ajudar ele um pouquinho mais. Porque deixar ele parado também, ele pode se atrofiar. Ter úlceras, ter outros tipos de problema. Tá indo bem, gente. Eu acho que Tô depende gostando da discussão de vocês. desse paciente, eu optaria por não fazer essa parte motora mesmo, até por conta se ele pode causar uma hipotensão, talvez um baixo débito, eu não Sim. optaria pela parte motora. É muito cardio, né? Falando do baixo débito. Mas pode ser. Entregou a pós falando Por do que que baixo eu débito. mexeria nesse paciente também? Porque ele tá todo machucado. A cicatrização vai formar como fala? Vai gerar uma fibrose nervosa ali, e se não movimentar, ele vai ficar todo a pele rígida, ele não vai conseguir se movimentar depois durante a cicatrização. Então você tem que mexer. Sim, se a gente não fazer o Fibrose, precoce, entendeu? ele mais pra frente vai ter, Ele vai acho que mais dificuldades também. Porque em caso de hipotensão, isso, medicamentos ajudaria a gente, né, no caso. Para tentar ajudar Ajuda. ele também. E outra, ele tá sedado. Ou não. Vamos Sim. primeiro lidar com a situação que ele tá sedado, vai. O paciente tá sedado. Vocês começar mexem esse braço ou não? Eu mexeria, eu faria Eu mexeria também. Eu tentaria fazer o que daria para começar fazer. passiva e aumentando. Sim. Sedadão. Bloqueado ali. até onde dá. Tem que fazer, gente. Sabe por quê? E exatamente o que a Lohane tentou falar, mas travou mais que não sei o quê. Falou bem pouco, mas falou Aí muito eu ia bonito. mobilizar sim. Sabe por quê? Porque se você não Ele ia acordar e me mobilizar, bater, mas talvez ele bata em você também. Mas pensa o seguinte, queimou. Queimou. Tá? Daqui um tempo, daqui 2, 3 dias, já vai começar a cicatrizar isso aqui. Aliás, daqui 2, 3 dias, nada. Nos 2, 3 primeiros dias vai cicatrizar muito. E vai começar a cicatriz aqui. E lembra que eu falei que tecido de fibrose, ele tampa buraco? E ele é colocado assim, ó. É sabe, um negócio bem desorganizado, vai um monte de fios. Agora, pensa aqui no meu bracinho, ó. Queimei meu braço aqui, todinho, tá? Queimei, carbonizei isso daqui. Se eu não fizer isso e isso, o meu corpo vai começar a cicatrizar essa pele de uma forma onde essa pele vai ficar muito, 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 muito limitada aqui. O que significa que daqui uns tempos, um mês, quando essa pele já estiver quase pronta, cicatrizada já, na hora que eu for fazer isso, eu não vou ter pele para abaixar. Vocês já viram aderência cicatricial pela pele? Ou limitação de movimento pela pele mesmo? Dá a impressão que a pele vai cadê? rasgar. Era isso que eu não estava conseguindo lembrar. Se vocês não fizerem isso, o seu corpo vai cicatrizar, ele vai tampar o buraco, só que ele vai tampar o buraco de uma forma a transformar isso daqui num couro muito duro.
Lembra que cicatriz não é elástica. Cicatriz não é bonitinha, ela não permite movimento, ela é dura. Então, na hora que você fizer isso, é igual um saco de pão. Ele não vai deixar ir para baixo. Se você forçar, vai doer e vai rasgar a pele. Você vai ter que fazer uma nova cirurgia depois para quebrar essa pele. Só que passou um mês, passou 2 meses. Esse músculo agora já encurtou, já atrofiou, já quase que sumiu. No final das contas, por mais que você abra a pele, o paciente não vai conseguir fazer porque o músculo encurtou, os tendões se retraíram, a pele sumiu, toda a musculatura atrofiou e até os nervos, as artérias daqui, eles são feitos para você fazer isso. Então, imediato, sim, a gente precisa mexer. Ah, mas está doendo. Vai sedar. Ah, mas aí pode sangrar. Tudo bem, tem que sangrar, porque teoricamente, se está cicatrizado errado e você vai movimentar para cicatrizar certo, tá tudo bem machucar um pouquinho. Vai doer, tem que colocar no lugar. O que não pode é deixar parado, porque se você deixar parado, uma perna, por exemplo, um joelho. Aliás, pensa no cotovelo, essa pele sobrando aqui, ó. Essa pele sobrando, ela serve para você fazer isso, ó. Aí ela some. Se você sumir essa pele que está sobrando aqui, você não vai conseguir dobrar o cotovelo. E aí vai ficar um paciente tipo bichinho palito, sabe? Com os braços e com as pernas esticadas, porque você não mexeu. Então, sim, pode mexer na fase aguda. Tem que mexer na fase aguda. Mais ainda do que na fase crônica. E na fase crônica, o que vocês acham? Aderência. A palavra que eu não lembrava para falar. Aderência. Aderência cicatricial. É uma palavra bonita. E na fase onde o paciente já está acordado? Aí eu já ia querer fazer um resistido para ganhar um pouquinho de força lá. Mesma coisa para não gerar aderência cicatricial e para ganhar força, né? Porque ele não pode ficar com a síndrome do imobilismo lá paradão para sempre. Sim. E se doer? Vai com dor mesmo. Ah, doer vai doer. Analgésico. Exatamente. Dá um analgésico. Ah, mas vai doer. Vai doer, queimou. Mas se você não mexer, vai ser pior. É igual fibrose de joelho. Se você não mexer, é pior. Precisa mexer. Ah, mas tadinho. Não, tadinho de deixar ele parado. Precisa mexer. Se você não mexer, vai cicatrizar errado. E se cicatrizar errado, vai ter que fazer muitas cirurgias depois para descicatrizar. Nossa, acabei de inventar. Eu tô vendo. Laudiane, você tá na sala? Tô vendo as mensagens da Laudiane. Sim, Tá. professor. Tô lendo ainda, menina. Se você quiser contar pra gente, pode. Se você quiser ir mandando, depois eu conto pra todo mundo. Agora que eu já expus, foi sem querer. É, assim, sobre a minha prima, eu até comentei com o professor, ela ficou Hum, hospitalizada 2 meses, 60 dias na UTI, e quando eu fui visitar ela, acho que estava com uns 20 dias, logo depois ela veio a óbito, né? E assim, ela estava com o braço muito inflamado. Aí eu perguntei para a enfermeira, ela disse que era por conta da circulação mesmo, né? Que estava muito tempo parada e tudo. Eu até enviei as fotos pro professor, é bem forte as fotos. E ela veio a óbito, né? Então, assim, por conta do problema do braço que ficou muito infeccionado. Se eu quiser comentar, professor, e mostrar as fotos. quando eu vou aproveitar, esse caso que eu tenho aqui, por exemplo, é um caso parecido, inclusive é a mesma patologia, viu, Laudiane? Esse caso aqui, os meus alunos atenderam, e foi um caso de apresentação. Cadê? Alana, você tá aí, Alana? Alana, lembra da Cris? Ó, a Cris aqui, ó. Acho que a Alana atendeu esse paciente. Esse paciente, ele teve essa infecção aqui, que a gente tinha mostrado no começo da aula, e
o que acontece? O corpo vai tentar tirar isso daqui. Isso daqui tá morto. É pesado falar, mas é carne morta. E carne morta, primeiro que carne morta atrai bicho, isso já é um outro problema. Mas vamos supor que não tenha entrado bichinho nenhum para pousar aí para botar ovo. Não, isso é só carne estragada. E carne estragada tem bactéria, sabe? As bactérias estão fazendo a festa aí. Dependendo, realmente, não dá para a gente amputar o quadril desse paciente por conta de uma lesão dessa. Mas se fosse uma lesão, por exemplo, na perna, a gente poderia sim pensar em amputar uma perna para tentar salvar o restante. Ou então, nesse caso, fazer o desbridamento, que é o que eu acho que indicaria nesse caso, Laudiane. Compensa você cortar e arrancar fora e vai colocar o que no lugar? Aí é um outro problema. Poderia sim colocar carvão aditivado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Mas fato é que isso é uma âncora. Espera aí que eu estou procurando a foto que eu queria. Isso é uma âncora para puxar o paciente para baixo. Não é nenhuma porta de infecção, porque está dentro de você. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro, nada a ver. Aqueles curativos a vácuo, eles são Hum. indicados em caso de queimadura, dependendo do caso, ou a pressão negativa pode prejudicar? Depende da situação e depende da localização. Porque o curativo a vácuo ele é mais indicado em cirurgias do tipo abdômen, tórax, feridas mais locais, que são mais profundas. Porque você não tem tecido para cicatrizar e você puxa. Não é puxar a pele, tá, pessoal? É só para manter limpo, para manter sem líquidos e para manter a região ali limpa. Então, é um curativo que você isola ali a ferida e vai fazendo curativo a vácuo. Coloca um insufilme que vai sugando ali. Então fica meio aberto, mas com isso o filme dentro que vai mantendo tudo limpo, seco e vai drenando toda o pus, toda a sujeira que vai aparecendo. No caso de um queimado, normalmente isso não dá, primeiro porque é difícil alguém queimar a barriga. É mais fácil as pessoas queimarem mãos, abdômen, braços, pernas. É mais fácil queimar extremidades. E não dá para você colocar muito bem um curativo a vácuo em algumas regiões. Mas se for uma região bem local, se você tiver um plano do tipo cicatrizar uma ferida muito profunda, dá sim para usar. Certo. Pessoal, tá encaixando mais ou menos algumas pecinhas até aqui? Tá ajudando? Sim. Ó, Assim. quando você tem uma inflamação no seu corpo inteiro, ou uma inflamação local, mas muito grande, o que acontece é que seu corpo inteiro vai inflamar. Todo o seu corpo vai abrir todas as artérias para levar sangue para recuperar isso. Todo o seu corpo pode estar queimado ou não, tá? Mas seu corpo inteiro vai inflamar para levar mais sangue para recuperar ali. Aquela aguinha que está minando é o exudato, que é uma água do plasma, tá? É só uma água muito, muito fina, com algumas proteínas. Basicamente é isso. Mas pensa agora que todas as suas artérias estão abrindo, tá? Vai ter edema de lábios, de mucosas, você vai ficar inchado, as pernas vão ficar bem inchadonas. Vamos pensar numa complicação fora isso. Infecções, eu acho que todo mundo já pensou. Vamos para a próxima. Quando você inflama, o pessoal da mentoria vai lembrar, você dá um start aí no negócio, na cascata de coagulação. Então, todo o seu corpo vai ficar pronto para anticoagular, para não sangrar até a morte. Tá, tudo bem, ele não corre tanto o risco de sangrar, afinal de contas não é tão grande assim, as queimaduras acaba só saindo água, não sai o sangue, mas sai sangue também, tá? Mas a ideia vai acabar saindo muito líquido, então, tá, a ideia não é tanto perder o sangue, é isso que eu quero dizer, tá bom? Mas você vai começar a minar água, minar água, minar água. Essa água também vai minar no seu pulmão. Então, o seu pulmão vai começar a ficar cheio de água. O sangue vai ficar pronto para anticoagular, o que vai aumentar a chance de trombo. Então, você vai ter uma cascata de coagulação ativando trombo em todo o seu corpo.
você vai ter água saindo por todas as suas artérias, principalmente no seu pulmão. Porque o pulmão é o lugar é o órgão que mais tem sangue passando. Mais do que o coração, se você parar para pensar na proporção do tipo, para alimentar o pulmão e alimentar o coração, é muito mais sangue no pulmão. Então entende que o paciente vai ter várias complicações no médio prazo, que não vão aparecer de imediato porque o cara queimou o braço, não. Agora, se você tem um pulmãozinho lá, todo saudável. Nossa, tá travando meu computador. E dentro do pulmãozinho tem um capilar bonitinho, e agora esse capilar tá saindo água pra caramba, você vai ter um pulmão encharcado de água. O que não é uma boa ideia, né? A gente precisa fazer troca gasosa. Para essa situação, não é só o seu pulmão que está inflamado, é o corpo inteiro. Não é o pulmão que tem uma complicação direta, ou por mais que seja o pulmão, por exemplo, se fosse uma pneumonia, não é só uma coisa local, é uma coisa que afeta o sistema inteiro. Então a gente vai chamar isso de síndrome, que vai causar desconforto respiratório de forma aguda. É a famosa SARA. Então esses pacientes no médio prazo, os que já não morreram porque inalaram fumaça quente, ou que não derreteram a via aérea, ou que o edema não machucou, o edema da queimadura, eles podem ter agora um edema por conta da cicatrização. Então eles podem ter uma SARA. Os que não morreram disso podem ter trombose, fora a porta de infecção que está aberta no corpo inteiro para entrar qualquer bactéria. Entende o nível de complexidade que é esse tipo de paciente? É um paciente que ele, sei lá, ele tem tantas formas diferentes das coisas piorarem muito. Então é um paciente bem complexo, bem complexo. Pessoal que está procurando o tema de TCC, se quiser conversar, tem um monte de ideia que dá para surgir daí. Deu para entender, pessoal, o nível de complexidade desse paciente? Sim. Dúvidas? Pior que essa aula inteira foi no improviso, hein? Show. Deixa eu pensar mais alguma coisa de queimados. Bom, eles são entubados para proteger o pulmão. Afinal de contas, pode ter edema de glote, de língua, de qualquer coisa que tenha queimado daqui para cima e entupir a única entrada de ar. Fora todas essas complicações que eu falei aí da parte ventilatória. Parte motora. Precisa sim fazer fisioterapia, precisa sim mexer. Sim, deve ser bem dolorido, mas o paciente vai ficar sedado. E às vezes é um trabalho muito da equipe inteira trabalhando junto para falar do tipo, vou fazer fisioterapia. Você pode fazer uma morfina agora? Aí faz a morfina, você vai, mexe, 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 mantém a morfina por um tempinho, depois o paciente descansa, abaixa a dose de novo. Professor, uma pergunta. A gente pode pedir, assim, medicamentos? A gente pode conversar com a equipe, por que não? Sem dúvida. E nesses casos, como que vocês acham que um paciente desse que está sedado vai falar para vocês que está com dor? Ele está sedado com um tubo na boca. Como que vocês podem avaliar a dor dele? Lembrando que dor é o quinto sinal vital. Então, se você tem dor, você está vivo. Se você está Acho que a vivo, primeira frequência vai subir. Olhando o jeito que ele tá. aí é que tá. Às vezes ele pode nem se mexer. Mas alguém falou aí uma coisa legal. Frequência cardíaca vai subir. Ele vai ficar taquicárdico. Às vezes ele vai fazer face de dor. E cara de dor você consegue Frequência reconhecer. respiratória. Frequência respiratória vai subir, pressão arterial vai subir, coração vai disparar, temperatura pode subir. Resumindo, ele vai alterar todos os outros sinais vitais. Vocês lembram quais são os sinais vitais? Os 5. Temperatura, pressão arterial. Temperatura, pH,
Uhum. Frequência cardíaca, saturação. Respiratória. Saturação não entra. É frequência cardíaca, respiratória e dor. Por que não entra, E dor. produção? Boa. Saturação não entra, você acredita, Thelma? Por que não entra? Pois é, mulher. Que bafão. Bafão. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, dor, qual que eu não falei? Temperatura. Temperatura. Obrigado. E temperatura. Se uma pessoa está viva, ela tem esses 5 sinais vitais para serem avaliados. É um paciente que você não pode deixar muito tempo na mesma posição, porque imagina, esses vasinhos que estão... Abriu ali a ferida. Esses vasinhos agora vão tentar se recuperar para tentar tampar o buraco. Se você não deixar, não ficar virando esse paciente muito tempo, quer dizer, virando, mudando a posição, os vasinhos são pequenininhos. Qualquer coisinha eles podem fechar e o sangue não vai chegar no lugar. Então, qualquer coisinha o paciente já vai ter uma lesão por pressão, já vai machucar. É uma pele que está se formando agora, e qualquer coisa já vai machucar de vez e já vai estragar todo o trabalho de recuperação. Então, você precisa mexer, precisa mudar o decúbito. E deixa eu trazer uma complicação para vocês. E como que faz com xixi e cocô numa situação dessa? Não poderia usar Sonda bolsa? física de demora. Porque assim, ele tá com a ferida ali no bumbum, ou na frente, ou enfim, na região, nas coxas e tudo. Se de repente ele fizer xixi, vai cair xixi na ferida, né? E o pior, se ele fizer cocô. Tá, o xixi a gente passa uma sonda vesical. Sim. E pro cocô? Colostomia? Pouquinho demais. Mas daria pra pensar assim. A ideia foi boa, eu concordo. Só que eu acho um pouquinho demais. Vocês estão querendo levar o cara pro centro cirúrgico, abrir a barriga, desviar o intestino. Não, tem uma medida mais fácil. Uma Lavagem? sonda? Tipo uma lavagem, alguma coisa assim? Tipo uma lavagem, só que se você fizer uma lavagem, o cara vai ter diarreia. E aí? É, então não pode. E aí, não é bem a resposta. Alguém tem mais uma resposta para isso? Eu, particularmente, sempre cuidei de paciente queimado com só uso de fralda mesmo. Eu era SUS. Tem uma outra forma. Em alguns casos, se for uma região, a região mais íntima, que está um pouco mais queimada, e realmente o cocô ali pode dar um probleminha grave. Então, em alguns casos, a gente pode pensar numa sonda retal com balão. Você introduz uma sonda no bumbum, ele insufla um balão e tampona ali o buraco. Aí você pode dar um medicamento laxativo e vai sair só diarreia. Então, vai sair o cocôzinho direto numa sonda para proteger ali a região. Uma sonda retal com balão. Ai, que desagradável pensar isso. Professor, Mas é uma boa ideia, quem se você faz, parar para pensar. quem que faz esse procedimento muito, muito diferentão aí? Adivinha? Então, mas eu não aprendi isso, não. Ninguém me falou isso ainda, não. A vida vai te ensinar, Fran. Mas é o pessoal da enfermagem. Calma, Fran, ainda falta um pouco. É uma sonda retal para proteger o bumbum. Lesão por pressão também muito grande na região, você então introduz uma sonda no bumbum e insufla um balão. É igualzinha a sonda vesical, igualzinha, não muda nada. Só o diâmetro, lógico, que é maior. Aí você dá medicamentos laxativos, o paciente fica com diarreia, e aí a diarreia sai direto. Tem que ser diarreia, porque se sair uma coisinha um pouco mais consistente, pode entupir, pode dar problema. Então você causa uma diarreia e lava o intestino. Lava, tá? Muitas aspas nessas frases que eu falei. Mas é mais ou menos isso.
A ideia é Mas Eu essa. tem pensei um cano. Desculpa. Pode falar. Eu pensei na sonda retal, mas eu não sabia do balão. Ela tem um balãozinho. É um cuff. Igualzinho o cuff de tubo da sonda vesical. Um balãozinho. Porque senão ele transborda. É, Pode porque a sair. Eu gente já vai vi esse preparar. balão para conter uma hemorragia que o cirurgião De colocava. Agora, é o retal mesmo? mesmo, Thelma? Não, nasal, traqueal, Ah, tra- sim. que eles Ah, boa. Também colocam tem para. esse balãozinho até no nariz. É mó esquisito de ver. Tem um balãozinho que põe dentro da via aérea, assim, do nariz mesmo. E insufla para parar de sangrar. Tem mesmo. Mas esse caso é um pouquinho mais invasivo. Deixa eu ver. Às Achei. vezes eu agradeço a Deus. Não entendi, Lu. Ô, Lu, você precisa mudar esse seu Falei, negócio às na vezes internet. agradeço a Deus, É legal quando você mas tá conversa ruim. com a gente. Eu falei, às vezes Apenas. até eu agradeço por não ter escolhido enfermagem. Olha isso. Professor, Ah, oi, pode falar, Fran. depois me manda certinho esse nome aí para mim pesquisar, porque agora Oh, eu estou até com pensando, certeza. tem balanço hídrico, né? Não tem balanço hídrico. Daqui a pouco a gente tem que fazer uns outros balanços estranhos aí, e aí eu não tô sabendo. Sonda retal com balão. É o nome. Ele entrou E cedo? ele é introduzido com o dedo. Caramba. Deixa eu deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Ah lá, que Vai bonitinho. que é sua, Fran. O dedo ainda? Meu Dedo. Deus. Você coloca o balãozinho, aí você insufla o balãozinho veda o bumbumzinho, e o cocôzinho é obrigado. Se você falar inho, nem parece que você tá falando besteira. Aí o cocô sai pelo cano que deve. Para não ter contato com a região, para não ter todos esses problemas. Não é uma decisão muito definitiva, mas é bem eficaz e resolve bem. Ô, professor, num caso de queimadura, muita queimadura na região genital, como esse paciente que você falou que queimou muito da cintura para baixo, Uhum. não consegue mesmo passar uma sonda vesical? Não fica muito demasiado a ponto de machucar? Fica. Em alguns casos, é indicado uma não é tomia, né? Cistoscopia para visualizar, cistostomia para perfurar. É isso aí. É indicado uma cistostomia, que é uma perfuração direto na cistostomia. Estou vendo se eu acho uma foto. Na bexiga. Você perfura a bexiga para o xixi sair direto por cima quando não consegue fazer o procedimento do jeito que deveria, quer dizer, passar a sonda vesical. Porque pode sim queimar e demaciar e tudo mais. Achei uma fotinha aqui. Ó. Professor, Oi. e a questão da sonda vesical ainda é um problema, porque é um procedimento que precisa ser muito cuidadoso, é um procedimento estéril. Então, se tiver ali uma lesão que possa conter algum tipo de bactéria, provavelmente isso não vai ser muito indicado. E pensando que é um paciente que já está numa situação bem complicada, não dá para você ficar tropeçando muito ou falhando muito. E você também falou que a parte de mucosa já tem esse edema maior, né? Genitália, tá? Imagina se a pessoa queima Boa, é um outro bem. ponto, porque vai estar tudo demasiado. E, gente, deixa eu ver, aqui ainda está Imagina que a gravando. uretra fica exprimida, né? Então eu vou me conter um pouquinho, mas fica muito demasiado, muito, muito. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver se eu consigo procurar alguma coisa no que eu quero dizer sobre isso. Então deve ser complicado colocar isso aí, hein? Nossa, você não faz ideia. Porque ficam umas coisas. Achei um negocinho que eu queria mostrar. Peraí, tá, meninos?
Ah, que horrível. Por que que eu faço isso? Peraí. Deu para entender o tamanho do problema? Ainda que aqui parece ser mais um prolapso, né? Na verdade, é um prolapso com edema. Não é só. Pera aí, meninas, que eu vou mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer. Achei. Vamos apagar a louça, vai, tem muita coisa aqui já. Isso é por um Professor, outro problema, isso é um linfedema, mas eu quero só que vocês entendam o nível que chega de edema, tá? Agora imagina passar uma sonda por aí. Oi, Fran, perdão. aquela foto antes era uma vulva, não era? Era assim. O que era saindo para fora da vulva? Era a vesical. Ah, o que estava saindo para fora da vulva era a própria vagina e o útero que estavam fazendo um prolapso. Então estava como se estivesse virando do avesso e também tinha edema, principalmente dos lábios. Então aquilo que a gente estava vendo, na verdade, era o colo do útero. Sabe? E o que provocou aquilo? A queimadura? Nesse caso, foi simplesmente a idade mesmo, viu, Fran? Que acabou causando prolapso. Mas tiraram aquilo. Oi, perdão. Eles retiraram o útero, fizeram uma esterectomia nela. Então, aí, acho que alguém aqui vai saber com certeza responder melhor do que eu, mas tem tratamento pela fisioterapia mesmo, para segurar realmente as coisas ali em cima, porque isso é fraqueza da musculatura pélvica, que acaba permitindo que as coisas escapem daquela forma que vocês viram. Nossa Senhora. Deixa eu ver se eu acho um feminino, tá? Peraí que eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas a musculatura acaba não segurando, e aí a vagina meio que vira do avesso. Então, quer dizer, o útero acaba caindo por fraqueza da musculatura. Eu tô falando de um jeito bem simples e eu tenho certeza que alguém aqui vai falar melhor do que eu, porque sabe mais do que eu sobre isso. Mas isso acontece e não é tão raro, não, viu? Quando você procura por edema nas mulheres, normalmente você encontra isso. Mas não o que eu quero mostrar para vocês. Achei. Eu acho que isso daqui é mais um. Ah, não é bem isso que eu queria, não, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem o edema que eu quero dizer. Então, sim, não dá para você passar muito bem uma sonda no meio de um, sabe, desse edema todo. Você só vai machucar e vai sangrar e não precisa. Então, muitas vezes é indicado fazer essa cistostomia, que nada mais é do que uma perfuração direta na bexiga. E aí, gente? Tudo bem? Vou tirar essas coisas daqui, filho. Sim. Deu para aprender um pouquinho hoje? Muito. Eu gosto de falar sobre queimadas, viu? Vai ter mais, né? Vai, certeza. Eu ia fazer essa aula semana que vem, mas a gente começou a puxar o assunto e foi tão bom, foi fluindo, foi fluindo. Tanto que a gente começou a falar, a gente nem tinha começado a gravar. Então, agora que sim, a gente já está gravando, eu vou salvar essa aula. Para a semana que vem, se vocês preferirem, a gente pode então fazer o assunto de hoje, que é para falar sobre condutas da físio dentro do ambiente hospitalar. Ou se Legal. vocês tiverem algum outro assunto mais diferente, alguma coisa nesse sentido, podem trazer, podem perguntar, podem sugerir. A ideia é discutir o que vocês acham que pode ajudar vocês.
E é sempre assim, é bate-papo, estamos conversando sobre coisas diferentes, porque tem a maior parte dessas coisas a gente nem vê na faculdade. Então a ideia realmente é discutir coisas que a gente vai ver de vez em quando, ou até com uma certa frequência alta, mas que a gente não vê na faculdade por algum motivo, tipo câncer. É difícil ter uma faculdade que ensina onco, o que eu acho uma pena. É mesmo. Muito bom. É ECMO, pô, é Mas, ECMO. mas aí na semana que vem você vai falar a respeito de a conduta de físio dentro dos queimados, ou você já vai para a parte hospitalar, vai juntar tudo? Eu ia falar de um modo geral, mas se vocês quiserem, a gente dá uma puxadinha mais específica para alguma coisa. O que vocês sugerirem É lá, a que, gente vai conversando. É uma boa falar sobre físio de é porque eu queria queimados. saber. É que eu queria saber, assim, na parte da enfermagem, a gente cuida dessa parte, assim, de cuidados, assim, mas Uhum. na parte do físio, eu vejo mais, eu vi, assim, mais respiratório, que ele pega, participa da intubação, mas a parte de físio no queimados, eu não tenho, tem muito, é importante nesse ponto ou não? Demais, 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 demais. Nesse momento, nessa fase do tratamento e tudo mais, tem que fazer físio. Tem. Porque senão esse paciente não vai sair nada bem. E isso é o mais bizarro. Todo mundo é muito importante nessa fase. Você precisa de uma equipe de nutrição fazendo suporte calórico, porque como vocês falaram, o paciente está queimando caloria pra caramba com outras coisas, sabe? Para cicatrizar, para recuperar rápido, para Tá viver desidratando muito, né? pra caramba. Catabolismo aí tá enorme, tá lá em cima. O corpo tá se degradando para tentar sobreviver. E como até eu acabei lembrando um pouco até do que o professor Eber falou, no caso das crianças que estavam desidratando, que tiveram um distúrbio ácido básico por causa da desidratação, então eu imagino que isso também pode ocorrer no queimado, né? Porque vai ter um distúrbio metabólico muito grande. Então, para O que é um ter. problema? O soro que você coloca no paciente é cloreto de sódio. Só que o paciente só perde água e outros pequenos nutrientes. Acaba acumulando muito cloreto e muito sódio. Acaba com o equilíbrio ácido-básico. É um paciente que tende a ficar mais ácido exatamente pelo excesso de cloro, excesso de ácido lático, porque está tudo, né, bem inflamado, a musculatura em si está muito inflamada, a função cardíaca está prejudicada. Depois de um tempo, os rins desses pacientes vai sofrer demais, porque está com pouco volume, porque o volume está saindo pela pele. Tem que colocar muita sujeira para fora. Ixi, tem assunto, hein? Mas o que Também é é bem bom mesmo delicado, é né? você ver a recuperação dele, meu. Tá Quando ele certo. volta, muito bom, muito Então, esse bom. paciente que eu falei para vocês da batata frita, ele voltou no hospital para falar com a gente. E ele estava muito bem. Como eu falei para vocês, não dava nem para acreditar. O rosto dele chegou num nível que a barba estava se desfazendo. Você puxava a barba assim, saía a Mas pele, assim. foi com óleo, professor? Foi com óleo. Nossa. Mas ele voltou, gente, é de verdade, o rosto dele estava muito bom, muito bom. Nessas horas também tem aquele negócio de terapia com pele de peixe, com escamas assim para tampar o buraco. A ideia não é que vai ficar com escamas, sei lá, a ideia é tampar buraco, porque a pele segura o líquido lá para dentro e segura a sujeira para fora. Por isso que a gente pode tirar de outras regiões para colocar lá. É para tampar buraco. Tampando o buraco, o paciente tem muito mais chance de sobreviver. Então, paciente também que é doador de órgãos e que doa a pele, ajuda a parte dos queimados, no caso. Pra caramba. E não é nem só a pele. A córnea queima também. Esses pacientes podem ficar cegos pela queimadura. Doideira, né? É igual eu tava pensando também no caso do prédio que tava queimando lá na 25, Hum. os bombeiros, né, assim, tipo, quanto de fumaça que eles inalaram e, enfim, toda a complicação que pode ter também por causa disso, né?
Bombeiros têm muita Até porque chance de eles desenvolver têm os DPOC. EPIs, né? E eles têm Sim. os EPIs, eles usam as máscaras e tal, mas mesmo assim acho que não protege 100%, né? Tipo, Sim. Quer falar alguma coisa, Fran? Perdeu. Pessoal, dou liberdade de vocês me interromperem se eu não estiver chamando vocês, tá? Ah, Pode me não. chamar, pode falar. Não é- Ih, deu uma falhadinha. Tá me ouvindo bem? Eu deixei de perguntar. Você quer professor? Tá Fran, ouvindo? agora tô. Tá ouvindo? Agora tô. Manda ver. Tá. Professor, é uma pergunta, na verdade, que não tem muito a ver com a aula, mas é uma coisa que eu aprendi na faculdade e eu entrei numa dúvida essa semana agora. Hum. É sobre flebite, que é a Uhum. inflamação lá dos. Eu aprendi na faculdade que isso, né, pode ser causada por algum procedimento, né, e tal, por extravasamento de sangue, ou a própria lesão do vaso mesmo ali, várias outras coisas, né? Uhum. Só que teve um rapaz que ele estava comentando que ele está com flebite e aí até lesionou, abriu uma ferida aberta, o pé dele está super inchado, a ferida aberta mesmo, cheia Uhum. de pus e bastante secreção. Só que ele, tipo, ele não fez nada no pé, não fez nenhum procedimento, ele não fez nada naquilo ali, entende? Como que Apareceu ele idiopático assim? ah, Pum. tipo, pum, como assim? Às vezes, Fran, Pum. pode ter sido por um trauma, uma pancada, que ele às vezes nem percebeu, mas pode ter machucado alguma veinha e no final das contas virou uma úlcera varicosa. Úlcera varicosa é o nome que a gente dá para essa lesãozinha, pelo acúmulo de sangue venoso e tudo mais. Pode ter sido uma coisinha assim, uma batida. Às vezes a pessoa nem percebe, às vezes. Às vezes foi uma pancada forte, mas na hora ele não vai nem conseguir lembrar ou passou, sabe? Sabe quando você bate o cotovelo em alguma coisa, ou bate a perna, você xinga, mas vida que segue? Não tô dizendo que foi isso, Então, mas é uma na, ideia. mi- na minha ideia era isso, entende? Só que aí Uhum. o que ele estava dizendo? Por Hum. exemplo, ele jogava muita bola, foi lesionando. Aí eu pensei, nossa, uma inflamação. Se uma inflamação, não é assim, você vai lesionando e aí que gera É. inflamação. Não, você vai lesionar o músculo, o tendão, não sei. Mas a flebite em si, tipo, precisa ter alguma coisa que aconteceu ali para ter Uhum. acontecido aquela inflamação. Na minha cabeça era isso. Aí Às veio essa questão. vezes ele falou do futebol e num dia do futebol ele tomou uma pancada muito forte. Normalmente é uma coisa muito forte e aguda, não uma coisa crônica. Uma coisa crônica normalmente não causa uma flebite. Uma flebite é um evento agudo. Uma doença varicosa venosa crônica, e sim. Mas normalmente uma flebite é uma coisa aguda. Tá? Normalmente não. Ela é um procedimento agudo. É uma veia que hoje está inflamada, que hoje se machucou. Hoje tá daquele jeito, mas normalmente é uma coisa mais pancada mesmo, tá? É um evento agudo. Tipo, furar para pegar sangue, algum acesso, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Normalmente. Sabe o que eu pensei? A gente podia fazer um dia aula sobre diabetes, hein? Tá boa. Tô falando, tem uns temas assim por umas 3 semanas já. eu até pensei quando ela falou isso, 3 semanas, 3 meses. até pensei quando que ela falou isso, ela ainda era diabético, né? Tipo, pé diabético, que a pessoa não tem sensibilidade, às vezes aconteceu alguma coisa, ele não sentiu e começou a ficar desse jeito É que uma ela ideia. falou. Pode ter favorecido, mas se ele não for, pode ter sido só a pancada mesmo, viu? E é aquilo, né? É porque eu jogo futebol há 30 anos. Sim, mas aí foi a pancada que você deu no sábado. Você sabe? Você bate tanta perna que nem percebe quando bate mais forte. Ou bate diferente, é só o dia mesmo que seu corpo azedou. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado.
Muito boa, professor. Muito. Foi muito Viu, legal. gente? A sala encheu, eu nem pensei que ia vir tanta gente, mas que bom. Lembrando, a gente vai repetir toda sexta-feira algumas coisinhas assim. Só vai mudar o tema, alguma coisa assim. Então, por enquanto, sexta-feira que vem, a gente vai discutir a físio no ambiente hospitalar, REAB e tudo mais. O que fazer, como fazer, o que pode fazer, o que não pode, quais recursos, avaliação, tudo mais, tá? Aí, depois, o que vocês querem? O que vocês acham? Depois pode ser sobre diabetes, que eu achei interessante. Fechou. O Diabetes, então. diabetes é legal. Então, na outra, a gente faz sobre diabetes. E aí a gente vai conversando sempre, tá bom? Combinado. Vou encerrar a gravação, então. Professor, Obrigado, pessoal. Oi, Thali, pode falar. domingo vai ter a professor. mentoria, vai ser o quê? Domingo vamos fazer mentoria, Tá, tá bom? tá bom. Às Normal, 8 né? da manhã?